Ai, Camille, só de pensar em horas eu já fico triste. Ó, vou ser sincera, hein? Cliquei aqui no seu vídeo que eu preciso aprender, mas horas pra mim não desce. Eu tenho muita dificuldade. Não dá. Ai, que vontade de desistir. Alguém se sentindo desse jeito? Fala galera, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Se você acabou de chegar por aqui, muito prazer. Meu nome é Camille Vilela, eu sou professora de inglês e criadora do método Fluência 30x9. No vídeo de hoje eu vou te ensinar a finalmente como falar horas em inglês. E além disso, é claro, a gente vai lapidar a sua pronúncia e você vai ver que no final das contas é simples, não é uma dor de cabeça louca maluca, é simples. E por isso é muito importante a gente entender em etapas. E no final dessa aula eu ainda vou te dar um bônus que é a melhor dica que eu posso te dar para você colocar em prática tudo que a gente for conversar durante a aula de hoje. Mas claro, antes da gente começar, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu joinha, também ativar o sino de notificações para você sempre receber a notificação de quando a gente tiver alguma aula nova, algum vlog novo, alguma coisa, algum vídeo por aqui. E também já deixa o seu comentário, o que você espera ver aqui no canal, quais são as suas dúvidas, você tem alguma pergunta? Porque eu não sei se você sabe, mas aqui nesse canal, o seu comentário vira aula, tá bom? Então já deixa aqui e ative o sino de notificações, porque já imaginou? Você deixa a sua pergunta, eu faço uma aula, um vídeo explicando tudo pra você e você não recebe a notificação? O que adianta? Então ative o sino. E bora lá! Antes de qualquer coisa, nós precisamos falar sobre horas. Mas Camille, precisa só falar sobre horas? Sim, porque a gente vai passo a passo aqui. Todo mundo sabe que o dia tem 24 horas. E em português a gente lê o relógio dessa forma, certo? Meio-dia é 12 horas. 1h da tarde é 13 horas. E assim por diante. 9 horas da noite, 21 horas. Só que o que acontece? Em inglês, nós não vamos ler o relógio da mesma forma. A gente vai ler de 12 em 12. Então, para isso, a gente vai precisar dividir o dia em dois grupos diferentes. O primeiro grupo, que é o AM, nele está a madrugada, a manhã, tudo que é cedo é AM. O amanhecer é na madrugada, amanhã. Lembra aí, ó, tudo com A, muitas palavras com A e M, então você já sabe. AM é de manhã. Já pode usar essa como uma referência. Então, a partir da meia-noite e 1 segundo, já é esse período, tá bom? Então, inclusive, meia-noite, a gente escreve 12 AM, 12 AM, até 11h59 da manhã, certo? Então, vai ser 11:59. Então não se esqueça que ali, meia-noite, já tá dentro desse escopo madrugada. E o segundo grupo é o que faltou, é o que restou, que é a partir do meio-dia até as 11h59 da noite. Então o seu horário de almoço, se for meio-dia, você já pode falar que é PM, 12 PM, e o último horário do PM vai ser 11:59. 11:59 PM. Então, o que você pode pensar em relação até mesmo às refeições do dia? O que a gente tem no AM? A gente tem somente o breakfast, só o café da manhã. A não ser que você decida ir fazer uma visitinha na geladeira no meio da noite. Quem nunca? Mas o resto, gente, o almoço, o lanche da tarde e o jantar estão dentro do PM. Eu acho que essa é uma boa referência. Tendo dito isso, a gente já entendeu que são dois grupos e a gente só vai trabalhar até o número 12. Então, vamos recapitular aqui a pronúncia para já matar esse assunto? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok, assunto sobre as horas encerrado. Agora, vamos falar sobre os minutos. E não, nesse caso a gente não vai mudar, a gente continua tendo 60, assim como no português. Então, teoricamente, a gente tem que contar e saber contar tranquilamente todos os números de 1 a 60. A gente já falou até o 12, né? Então, assim, uma parte já tá resolvida. Agora, uma coisa que você tem que prestar bastante atenção são esses dois grupos que a gente vai falar agora. O primeiro grupo é do 13 ao 19 e depois a gente vai falar das dezenas. Então, do número 13 ao 19, a gente sempre vai ter o teen na palavra, no final da palavra. E com isso, eu quero que você pense em esticar essa pronúncia do final, para mostrar mesmo que tem dois S ali e você tá falando teen, ok? Teen. Então vamos lá, vamos de 13 a 19. 13, 14, 14, 15,
15, 16, 16. Eu tô fazendo a mão assim, ó. 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, ok? Vocês viram que eu forcei bastante aqui e ficou bem clara essa pronúncia pra vocês? Pense assim na hora que você estiver praticando, que é o que a gente vai falar no final do vídeo, tá bom? Agora, a segunda parte é sobre as dezenas. E as dezenas, elas podem confundir um pouco com esses números de 3 a 19, porque elas terminam com T e Y. Exatamente. Então, por isso que eu falei pra vocês esticarem o teen, porque nas dezenas a gente vai ter T, 20, or 20, 30, or 30, 40, or 40, 50, 50, e só acabou. Eu já ia falar o 60, mas não tem, porque é até 59. Tadã! Ok? Então, pode esticar o teen e na hora que for falar sobre as dezenas, fazer uma pronúncia mais sharp. Então, termina no T. 40, 50, 20. E assim como eu mostrei, você tanto pode pronunciar o T, o true T, que é esse T forte, 20, 30, 40, 50, quanto você, em alguns casos, pode ter uma pequena alteração. Essa alteração, ela é mais americana, né? Então, ao invés de falar 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, não tem jeito, e acabou. E também para falar de minutos quebrados não tem nenhuma novidade, nenhum mistério, você vai pegar a dezena e juntar com o número que a gente viu ali no começo de 1 a 9. Então, 29, 29, 29, 38, 38, 38, 47, 47, 47, e 56, 56, 56. Lembrando que quando a gente está falando desses números compostos, eles são unidos por um hífen, quando escritos por extenso. E tem um outro assunto na mídia que tá rolando bastante, que tem tudo a ver com os números que a gente tá falando aqui, que a Anitta, ela foi nomeada a uma categoria do Grammy, e numa entrevista que ela deu, ela falou que tinha 50 anos, que um artista brasileiro não tinha sido nomeado pra essa categoria, né? E a entrevistadora achou que ela tinha falado 15, mas a Anitta foi bem clara na pronúncia dela quando ela disse 50. 50. Roda aí o pedacinho. It's crazy. I mean, it's been 50 years since an artist has been... 15. 50. 50. Oh. Zero. Viu só? Agora vamos falar de fato sobre como falar sobre horas, porque assim, eu poderia pular tudo que eu já falei pra vocês no começo do vídeo e ir pra direto pra essa parte, mas de nada adianta se você não estiver confiante pra falar a pronúncia dos números. Inclusive, vou deixar aulas linkadas aqui na descrição e também aqui no card da aula sobre a pronúncia de alguns desses números, como por exemplo o to, que a gente pode confundir com outras palavras, ou por exemplo o three, que tem muitas pessoas que têm dificuldade de falar por conta do TH. Eu também, gente, eu passei muita vergonha porque eu não tinha confiança na pronúncia do TH, até entender qual que é a pronúncia dele. Então eu vou deixar tudo aqui pra vocês na descrição e também no card. Agora sim, vamos falar sobre como falar sobre horas. A primeira coisa é como perguntar sobre horas, né? Como que eu posso perguntar? Existem duas formas. What time is it? What time is it? Então você pode perceber que a gente não fala what time. What time. A gente fala what time. É como se tivesse só um T. E por quê? Porque quando a gente tem uma palavra que termina com a mesma letra que a próxima palavra começa, a gente anula uma dessas e junta tudo como se fosse uma palavra só, tá bom? Então, what time is it? Né? E o is também fica com exceção de Z, porque tem uma vogal ali depois, mas enfim, não vou ficar entrando em muitos detalhes, mas pega a pronúncia aí. What time is it? What time is it? What time is it? Ok? Essa é uma possibilidade. A outra é, do you have the time? Do you have the time? Do you have the time? E repare que eu tô usando the aqui. Então, você tem a hora? Como se fosse isso, tá bom? Do you have the time? Use e fale o the time. Porque senão a gente vai ter uma outra intenção com a nossa frase. Do you have time? Seria pra, você tem um minutinho? Tipo assim, você pode conversar? A gente pode bater um papo? Do you have time? Mas não é isso que a gente quer quer saber das horas. Então, do you have the time? E pra responder, a gente vai usar o it's. It's, right now, it's 4 o'clock. It's 4 o'clock. Então, agora são exatamente 4 horas em ponto. Pra falar em ponto, o'clock. It's 4 o'clock. Mas vamos imaginar que não são 4 da tarde, são 12 horas. Actually, it's 12 p.m. 12 p.m. Que horas é essa?
12 p.m. é meio-dia. Inclusive, a gente também tem esse termo que é midday. Midday, em inglês, tá bom? It's midday. It's midday. Or it's noon. It's noon. Eu posso falar dessas duas formas, as duas estão corretas, as duas são aceitas, as duas todo mundo fala, tá? Não precisa ter medo. Ai, Camille, qual que é mais usada? Não tenha medo. Vai, use as duas. E se você quiser falar 12 p.m., também tá certo, tá todo mundo aceitando também. Assim como meia-noite é midnight. Midnight. E você percebeu que tem o mid, tanto no midday quanto no midnight? Porque mid vem de meio, justamente. Middle, middle. Então, midday, meio-dia. Midnight, meia-noite. Mas vamos pegar um horário quebrado aqui, né? Vamos pensar que é 8h25 da manhã. It's 8:25 a.m. It's 8:25 a.m. Mas, Camille, eu preciso colocar o AM, a pessoa já não vai saber que é de dia, que é de manhã que eu tô falando? Então, depende. Se você está no mesmo lugar que a pessoa, se vocês conseguem ver a luz do dia, enfim, tem várias coisas que a gente tá colocando aqui no meio. Se você não tem contexto suficiente, você tem que usar o AM e o PM. Se não, não precisa. Então, vocês viram que é basicamente falar a hora e o minuto, um na sequência do outro, né? It's 8:25 a.m. It's, hora, minuto, se é manhã ou noite. Agora, existem variações e nós vamos falar sobre elas agora. E por que a gente precisa aprender essas variações? Bom, se você é novo no canal, eu vou falar aqui pra você. Se você não é novo no canal, você vai repetir comigo porque você já tá cansado de saber, certo? Nós escolhemos o que a gente fala, mas a gente não escolhe o que outras pessoas vão falar pra nós. Então, já imaginou você perguntar a hora, que teoricamente é algo tão simples, pra uma pessoa e ela te responde de uma forma que você não conhece? Você vai continuar sem saber sobre a hora. E eu não quero que isso aconteça com você, certo? Então, a gente tem que falar sobre variações, a gente tem que falar sobre possibilidades. Como que o mundo inteiro fala sobre horas em inglês? Vamos lá. Então, eu vou usar um horário padrão pra gente fazer todas essas variações e você pode modificar o horário, né, a hora e o minuto, sem problema nenhum, de acordo com as explicações, tá? Então, 10:15. It's 10:15. São 10h15. Certo? Não tô especificando manhã ou noite, porque agora não importa. Não é sobre isso que a gente tá falando mais. It's 10:15. Agora, uma primeira variação sobre isso é falar que passou 15 minutos das 10, né? A gente não fala dessa forma em português, mas as pessoas no mundo afora falam. Então, a gente inverteria o minuto com a hora e colocaria o past, que past é passado, né? Então, são 15 minutos passados das 10. It's 15:10. It's 15:10. E uma outra forma de lidar com o horário é transformar os 15 minutos em a quarter. Porque se a gente fosse olhar um relógio, assim, e dividisse ele em 4, cada porção teria 15 minutos. Então, é a mesma coisa dizer 15 ou quarter quando a gente está falando sobre horas. Então, nessa mesma ideia de it's 15:10, eu posso falar it's a quarter past 10. It's a quarter past 10. E eu tô falando a quarter, é um quarto. Então, são 15 minutos. Se eu falasse 2 quarters, seria 30 minutos. 3 quarters, 45 minutos. E 4 quarters, que não faz o menor sentido aqui, seria 60 minutos. E essa estrutura do past, usar o past invertendo um minuto com hora, só faz muito sentido quando a gente tá falando de números menores do que 30, né? Então, tipo assim, já passaram 5 minutos, 10, 15, 20, 25. Normalmente é mais ou menos por aí que as pessoas usam. E por quê? Porque depois disso a gente vai usar um outro padrão. Por exemplo, se eu fosse falar 10:45. It's 10:45. Essa é a forma mais simples de falar a hora. It's 10:45. Mas a gente em português também fala, são 15 para as 11. A gente não fala isso? Falamos. Em inglês a gente também vai falar isso. E a gente vai fazer a mesma coisa, vamos inverter o minuto com a hora, só que ao invés de past, a gente vai falar to. Então, 10:45 falta 15 minutos para as 11. Então eu vou falar it's 15 to 11. It's 15 to 11. Porque são 15 para as 11. It's 15 to 11. Mas assim como a gente falou, eu posso trocar o 15 por a quarter. Então eu também posso trocar aqui nessa estrutura. It's a quarter to 11. It's a quarter to 11. E eu não sei vocês, mas depois que passa do 30 ali no relógio, eu já tô olhando para a próxima hora. Inclusive, o ponteiro da hora fica mais próximo da próxima hora do que da hora que
estar, se isso faz sentido. Tipo assim, igual 10h55. O ponteiro da hora vai estar mais perto do 11 do que do 10, certo? Então, quando a gente tem esse ponteiro que marca a hora mais próximo ali do próximo número, né? Mais próximo da próxima hora, é mais fácil da gente usar essa estrutura do to. It's 20 to 11, it's 15 to 11, it's 10 to 11, it's 5 to 11, it's almost 11 o'clock. São quase 11 horas. Tudo bem? E é só isso, não tem mistério. É só lembrar que existe a estrutura pro past, para falar dos minutos que já passaram. Ali, os que estão antes dos 30 minutos. Existe o to, para falar dos minutos que faltam para trocar de hora. E a gente troca o 15 por a quarter. That's all. É só isso. Então vamos falar agora como que você vai fazer para praticar e estudar sobre as horas. A primeira parte é revisando os números, então você tem esse vídeo aqui para usar como referência para trabalhar com a pronúncia dos números que estão dentro do nosso relógio. A gente vai usar do 1 ao 59 e é só isso. Então, primeiro, revise os números e segundo, pronuncie os números em voz alta, em bom tom, pra fora. Não é pra falar na sua cabeça, não é pra falar baixinho, é pra falar alto, porque é assim que você vai construir confiança no seu inglês. Número 3, a partir de agora você sempre vai falar o horário em voz alta em inglês. Então já era, ferrou, a partir de hoje é só inglês. Você vai pensar primeiro em inglês e depois falar, ah, beleza, eu já olhei o horário, então deixa eu voltar pra fazer aqui o que eu preciso fazer. Número 4, quando te perguntarem o horário, por que você não brinca de responder em inglês? Porque dessa forma você pode ensinar a como falar sobre horas pra outras pessoas e você também vai praticando, mas é claro que não deixa de dar a resposta que a pessoa precise, caso não seja o caso. Né? E assim, faça mais isso com pessoas que queiram realmente alcançar a fluência no inglês, senão você vai deixar uma galera nervosa. Número 5, eu acho muito importante você mesclar um pouco a pronúncia dos números naqueles que tem variação, como a gente falou das dezenas, né? A questão do 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50. E é isso para as dezenas, para o relógio, para os minutos. Que é claro que a gente poderia continuar com essa brincadeira aqui, mas não é o foco da aula hoje. Tem aula sobre números aqui no canal, caso você queira praticar e entender os números em inglês. Se você confunde 100 com 1000, com million, o que tá pegando, vem assistir essa aula aqui que ela tá completa. E número 6, para praticar sobre horas, você tem que se divertir. Não adianta ficar colocando esse burden, né, essa culpa em cima aí, falando que tá muito difícil, ou que a pronúncia é muito complicada, ou que essa estrutura de inverter o minuto com a hora, ai, ai, ai. Vai com calma. Observe quais são as suas dificuldades e vai aos pouquinhos praticando em cima delas. Se você percebeu que você tem facilidade com números e essa não é uma questão para você, foque nessas variações de falar sobre hora. Se os números já são muito difíceis para você, foca nos números e depois vai evoluindo de acordo com a sequência dessa aula aqui. Por isso que eu fiz tão tintim por tintim, por isso que a gente fez tudo com calma nessa aula, para você não pular nenhuma etapa. A hora faz parte do seu cotidiano, agora é praticar. Não tem como evitá-la, certo? Então bora perder esse medo que a gente tem dos números e também dessas estruturas que são um pouco diferentes. Sabe por quê? Porque eu acredito em você e eu sei que você é capaz de aprender o que a gente viu na aula de hoje. Não só aprender, mas usar. Usar, tem que usar, gente. E aí, você já tinha olhado para as horas em inglês dessa forma? Você se sentiu mais incentivado e mais motivado a estudar inglês depois dessa aula? Então, deixa aqui nos comentários que eu quero saber o que você achou da aula, eu quero saber qual que foi a informação ou a explicação, qual que foi o pedacinho do vídeo que você mais gostou. Te convido novamente a se inscrever aqui no canal, caso você ainda não tenha se inscrito, deixe o seu joinha, ative o sino de notificações para você não perder nada por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Thank you so much for being here with me today and I hope to see you on the next one. Bye!